O Tibete é uma região massiva, situada bem no meio de algumas das rotas de voo de companhias aéreas mais movimentadas da Ásia. Porém, os céus sobre ele estão vazios. Por que os aviões não voam sobre essa vasta área? O que as companhias aéreas ou a nação que a reivindica, que a China, estão escondendo? Poderia ser Shambhala, a utopia budista mítica onde os iluminados vivem em paz uns com os outros e em harmonia com a natureza? Bem, pelo que sabemos, Shambhala é apenas ficção. No entanto, há ótimas razões para os céus estarem vazios sobre o Tibete, e os verdadeiros motivos podem surpreendê-lo. Então, vamos mergulhar e explorar a verdadeira razão pela qual os aviões não voam sobre o Tibete. Tibete, ou mais precisamente a região autônoma do Tibete, está localizada no sudoeste da China, fazendo fronteira com Myanmar, Índia, Butão e Nepal. Ele cobre uma vasta área de quase 472 mil milhas quadradas. Também é conhecido como o Teto do Mundo, pois está situado no Himalaia e consiste quase inteiramente de picos gigantescos e planaltos. O terreno aqui só pode ser descrito como geografia extrema, e essa geografia extrema é a primeira razão pela qual os voos de passageiros tendem a dar uma ampla margem ao Tibete. A parte relativamente plana do norte, chamada Tiangtan, é um planalto alto que se estende por mais de 800 milhas a uma altitude média de 16.500 pés acima do nível do mar. Essa elevação é razão suficiente para os aviões evitarem a área, e explicaremos o motivo em breve. Mas essas são as terras baixas comparadas aos picos que cercam Yangtan. A leste, a cordilheira Kailash ou Gansu tem vários picos com mais de 20 mil pés. Ao norte, o Monte Mustag, nas montanhas Kunlun, alcança mais de 25.500 pés. As fronteiras ocidentais e sul do planalto do Tibete são formadas pelos poderosos Himalaias, com seu pico mais alto, o Monte Everest, situado na fronteira Nepal-Tibete, atingindo pouco mais de impressionantes 29 mil pés. O clima no Tibete é em grande parte seco, recebendo apenas cerca de 18 polegadas de chuva e neve combinadas por ano. Mas o clima ao redor das montanhas é traiçoeiro, repleto de tempestades frequentes, visibilidade terrível e ventos fortes. As velocidades do vento geralmente variam entre 60 e 100 milhas por hora, dependendo da estação, mas ventos extremos de maior velocidade e potência também são comuns. Esses ventos imprevisíveis e poderosos geram turbulência extrema para os aviões, representando um grande risco de segurança para passageiros e tripulação. Com a linha de neve perpétua em torno de 16.500 pés e grande parte da paisagem acidentada, mais ou menos completamente inacessível, as montanhas tibetanas são um dos piores lugares do mundo para um avião cair. E se as coisas derem errado aqui e o piloto precisar fazer um pouso de emergência, encontrar um lugar seguro para pousar é mais fácil falar do que fazer. Onde exatamente você pode até tentar fazer um pouso de emergência quando está voando sobre 44 das montanhas mais altas e perigosas do mundo? A falta de opções de pouso de emergência é o segundo motivo principal pelo qual as companhias aéreas evitam sobrevoar o Tibete. Devido à geografia extrema, este vasto território é, em grande parte, desabitado. Embora, em termos de área, a região autônoma do Tibete ocupe cerca de 1/8 dos 3.700.000 quilômetros quadrados da China, sua população é de apenas cerca de 3.180.000. Essa é a menor densidade populacional de todas as províncias da China, com pouco mais de 1 pessoa e 0,2 por milha. Na verdade, existem apenas 8 áreas urbanas definidas em todo o território, fora da capital Lhasa, que tinha uma população de pouco mais de 550.000 em 2020. Nenhuma dessas áreas urbanas tem uma população de mais de 100.000. Para um piloto que procura urgentemente um lugar seguro para fazer um pouso de emergência, isso significa que existem muito poucos aeroportos em uma área muito grande, muito remota e muito perigosa. Dentro do próprio Tibete existem apenas 5 aeroportos, um para cada 94.000 milhas quadradas. Apenas o aeroporto Gongar de Lhasa, principal do Tibete, e com alguma dificuldade, o aeroporto da Paz de Shigatse, são adequados para pouso de grandes aviões de passageiros, como um Boeing 747. Para um avião sobrevoando o Tibete a uma velocidade média de 885 km por hora,
os aeroportos provavelmente estarão a no mínimo meia hora de distância. Isso é um fator relevante, como explicaremos em breve. Mas e sobre um pouso de emergência em uma estrada, você pode perguntar? Certamente, em uma terra tão pouco povoada, deve haver estradas vazias que você poderia usar se necessário. Bem, embora o Tibete tenha 5 grandes rodovias, todas são consideradas algumas das rodovias mais perigosas do mundo. Na rodovia Sichuan-Tibete, por exemplo, que se estende por mais de 1.300 milhas de Chengdu a Lhasa, os motoristas devem lidar com 99 curvas acentuadas em apenas um trecho de 24 milhas. Além disso, há deslizamentos de terra e avalanches de rochas frequentes, além de estradas e superfícies de condução ainda em construção. E isso é apenas a principal rodovia do país, a melhor estrada. Apesar de haver cerca de 60 mil milhas de estradas rurais no Tibete, somente o piloto mais desesperado arriscaria um pouso de emergência com um avião comercial nelas. É por isso que, dada a maior chance de uma emergência devido à geografia extrema e ao clima imprevisível, as companhias aéreas escolhem voar ao redor do Tibete em vez de sobre ele, mesmo quando isso adiciona centenas de milhas à viagem. A maioria dos jatos comerciais de passageiros cruza a uma altitude de 30 mil a 40 mil pés, com aviões turbohélice menores cruzando entre 25 mil a 35 mil pés. Então, é fácil entender por que os aviões se mantêm bem longe dos picos irregulares do Himalaia, que têm em média 20 mil pés ou mais. Porque a altitude do Planalto tibetano também é considerada muito arriscada para voos de passageiros. O Planalto tem uma altitude média de 14.750 pés. Voar a uma altitude 2 vezes maior por 1 ou 2 horas deveria ser seguro, certo? Bem, em circunstâncias normais, com certeza. Mas o que acontece se as coisas derem errado e a cabine despressurizar? Máscaras de oxigênio cairão imediatamente para que todos possam continuar respirando. Mas elas são destinadas a serem usadas por um tempo limitado, apenas o suficiente para o piloto descer a uma altitude de 8 mil a 10 mil pés. Por que de 8 mil a 10 mil? Isso é porque os humanos só podem respirar sem o uso de uma máscara de oxigênio nesta altitude e abaixo. Apesar de se dizer que o oxigênio em algumas máscaras de pilotos e tripulantes dure horas, a maioria das máscaras para passageiros em aviões comerciais só tem oxigênio para 10 a 15 minutos. Na maior parte do planeta, esse tempo é suficiente para o piloto encontrar um local seguro para descer a 10 mil pés, ou idealmente pousar. Mas quando se trata de altitude e muitas outras características, o Tibete é único, e é a altitude, combinada com temperaturas geladas, que cria possivelmente o maior perigo de todos ao voar sobre o Tibete, e a 4ª razão pela qual os aviões não voam sobre ele. Mas primeiro, por que os jatos de passageiros voam a altitudes tão elevadas? Eles fazem isso por 2 ótimos motivos. Em primeiro lugar, os aviões voam mais rápido nessa altitude. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão do ar e mais leve o ar se torna. E isso permite que os motores a jato produzam mais potência e se movam mais rápido, porque não precisam gerar tanto impulso para superar a resistência do ar. Em segundo lugar, voar em altitudes elevadas é muito mais econômico. Jatos consomem menos combustível por precisarem de menos potência para voar mais rápido. Os motores a jato modernos, também chamados de turbofans, são mais eficientes quando operam em seus limites máximos de rotações por minuto ou temperatura de exaustão. Assim, voar em alta altitude, onde o ar é rarefeito, permite que os aviões viajem mais rápido e gastem menos combustível. Exceto, isto é, em um lugar como o Tibete, onde o avião deve passar não apenas por ar rarefeito, mas também congelante por centenas de quilômetros. O combustível Jet A. Um tem ponto de congelamento de menos 47 graus Celsius, enquanto o Jet, a mais comum nos Estados Unidos da América, congela a menos 40 graus Celsius. Tais temperaturas são raramente atingidas por tempo suficiente para congelar o combustível. Raro, isto é, exceto no Tibete, onde o risco é muito real. É outra razão convincente pela qual os aviões não voam sobre o Tibete. Mas mesmo que, sabendo de tudo isso, você ainda quisesse correr o risco e voar sobre o Tibete, estaria arriscando um sério incidente internacional
e talvez até ter o voo interceptado ou abatido pelo exército chinês. A China impõe restrições muito sérias aos voos dentro e sobre o Tibete. Há voos semanais de Katmandu, no Nepal, para Lhasa, e cerca de 35 voos por semana de cidades chinesas para o Tibete e vice-versa. Também existem entre 40 e 100 voos por semana entre os outros 5 aeroportos tibetanos. Mas além disso, apenas em raras exceções, é permitido qualquer tráfego aéreo comercial sobre o Tibete. As razões citadas pelos chineses para essas restrições rigorosas têm a ver principalmente com os riscos de segurança que já discutimos. Eles também dizem corretamente que o Tibete carece de sistemas de navegação modernos, como sistemas de posicionamento global, sistemas de rádio de curto alcance, conhecidos como Very High Frequency Omnidirectional Range, e sistemas de pouso por instrumentos. Isso torna difícil para os pilotos navegarem e manterem altitudes seguras. Mas também há um ângulo político para as restrições. O controle da China sobre o Tibete é controverso e não é universalmente aceito dentro do Tibete, portanto, é um assunto sensível. Ao limitar o acesso internacional, até mesmo ao ponto de limitar voos sobre o Tibete, a China visa prevenir que tensões políticas e possíveis protestos sejam amplificados pela mídia internacional e visitantes. Mesmo sem as restrições, é provável que ninguém voaria sobre o Tibete de qualquer maneira, devido à geografia extrema, clima perigoso, falta de opções de pouso de emergência, altitude e risco de congelamento do combustível do jato. Então, se Shambhala está escondida nas montanhas tibetanas, é improvável que qualquer um de nós vá avistá-la pela janela em um voo de longa distância pela Ásia tão cedo. Existem outros fatores que podemos ter perdido? Deixe o que você achou deste vídeo nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e cuidem-se por aí.